Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai aprender o MMC. A minha preocupação aqui é quando vocês confundem MMC com MDC e fazem uma confusão danada, não sabe se é mínimo, se é máximo, o que é divisor, o que é múltiplo. Nessa aula o intuito eu vou te passar todo o beabá do MMC e lá no final da aula eu quero te explicar como é que você entende o MMC nos exercícios práticos, como é que você entende a lógica do MMC para você aplicar direitinho aí nos seus cálculos, nos seus exercícios, tá bom? Então vamos começar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A dica máxima aqui para você aprender MMC é você entender direitinho o que quer dizer mínimo múltiplo comum. Realmente entender o que essas palavras têm a nos dizer. Então a gente vai começar por aqui, a gente vai destrinchar este nome, destrinchar este título aqui, tá? Para começar o nosso estudo, a gente vai entender o que é um múltiplo. Pessoal, um múltiplo é como se fosse a tabuada daquele número, só que é uma tabuada infinita, que não acaba nunca. Por exemplo, vamos pensar nos múltiplos de 4. É 4, 8, 12, aquela tabuadinha que a gente já conhece, né? 20, 24, 28, 32, 36, 40. Mas acaba aqui no 40? Não acaba. É infinito. É o 44, é o 48, é o 160, é o 400, é o 44.000, entende? São todos os números que são divisíveis por 4. Ou seja, se a gente pegar um número e multiplicar por 4, o resultado de todos esses números resultantes dessa multiplicação são os múltiplos de 4, entendeu? Então, por exemplo, o 4 é 1 vezes 4, dá resultado 4, múltiplo de 4. O 8 é 2 vezes 4, o 12, 3 vezes 4. Se a gente pegar qualquer número, multiplicar por 4, o resultado vai ser um múltiplo de 4, certo? Então, é basicamente isso. Vamos ver aqui, por exemplo, os múltiplos de 12. É o próprio 12, o 24, o 36, o 48, certo? Ou ainda o 120, o 240, o 252 e assim por diante. Acho que deu para entender, né, o que seria um múltiplo. Mas como é que eu sei, professora, se o número é múltiplo ou não de algum outro número que eu estou tentando descobrir? Por exemplo, eu quero saber se o 116 é múltiplo de 4. Fica difícil se eu ficar fazendo a tabuada até chegar no 116, concorda? Então eu tenho que ter um método mais prático para descobrir se o 116 ou qualquer outro número maior é múltiplo ou não daquele número que eu estou tentando descobrir. Nesse caso, a gente está perguntando, 116 é múltiplo de 4? Para saber essa resposta, a gente tem que pegar o 116 e dividir por 4, certo? Fazendo essa divisão aqui, o resultado é 29, ou seja, 29 vezes 4, o resultado disso é 116. E como o resto aqui deu zero, ou seja, é uma divisão exata, isso quer dizer para a gente que o 4 é divisor de 116. Logo, o 116 é múltiplo de 4. Deu para entender a lógica, mais ou menos, pessoal? Se eu tenho um número, se eu pegar ele e dividir por outro número e a divisão der exata, quer dizer que este número maior é múltiplo do menor e o menor é divisor do maior. É uma via de mão dupla, assim. Deu para entender? Vamos ver outro exemplo. Eu quero saber se o 80 ele é múltiplo de 7. Para fazer isso, eu vou pegar o 80 e vou dividir por 7. 8 dividido por 7 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, 8 menos 7, sobra 1, abaixo 0. 10 dividido por 7, isso aqui dá 1, 1 vezes 7 dá 7, 10 menos 7, perdão, dá 3. Não dá para dividir, deu um resto aqui 3. Ou seja, essa é uma divisão inexata, certo? Divisão, inexata.
E se a divisão é inexata, quer dizer que o 7 não é um divisor de 80. Logo, o 80 não é um múltiplo de 7. Certo, pessoal? 80, então, não é múltiplo. Espero que vocês tenham entendido o que é um múltiplo, certo? Agora, gente, perceba que até agora a gente viu um número por vez. 116 é múltiplo de 4? Sim. 80 é múltiplo de 7? Não. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a comparar os números. Vai começar a comparar os múltiplos. Segura aí que você vai ver o que eu estou querendo dizer. Vamos supor os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6. Vamos fazer uma pequena lista aqui desses múltiplos para a gente poder comparar. Os múltiplos de 3 é 3, 6, 9, o 12, o 15, 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33. Bom, vou parar por aqui que já tá bom. O 6, os múltiplos de 6 começa pelo 6, pelo 12, 18, 24, o 30, o 36, o 42, o 48, o 54, o 60, o 66 e assim por diante. Vou parar porque, né, não dá para ficar para sempre aqui listando os múltiplos. Bom, tudo bem. O que a gente tem aqui? Nós temos duas listas de múltiplos, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6. Agora eu te pergunto, existem números repetidos nessas duas listas? Vamos ver? Olha, o 6 se repete, o 12 se repete nas duas listas, o 18 se repete nas duas listas, tá vendo, pessoal? O 24 também se repete, o 30 também se repete. Percebe, gente? Por que eu tô te perguntando isso? Esses múltiplos que se repetem nos múltiplos de 3 e nos múltiplos de 6 são múltiplos em comum, certo? São múltiplos que estão nas duas listas, são múltiplos em comum. Tá começando a entender? Agora eu te pergunto, qual que é o menor múltiplo que se repete na lista de cima e na lista de baixo? O menor múltiplo é o 6, certo? Que se repete na lista de múltiplos de 3 e se repete na lista de múltiplos de 6. Ele é o menor múltiplo comum. Comum a quê? Comum às duas listas, né? Comum ao 3 e ao 6. Se ele é o menor múltiplo comum, outro nome que a gente dá a isso aqui é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o nosso MMC. Simples, né, pessoal? A gente pode fazer isso com vários números, a gente pode fazer até com mais de 2 números. Vamos fazer outro exemplo para ficar bem claro? Vamos ver o MMC de 8, 12 e 6. Simultaneamente, né? O MMC é sempre uma comparação de 2 ou mais aí, 2 ou mais múltiplos, né? Lista de múltiplos. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai listar os múltiplos de 8, vamos listar os múltiplos de 12. Tem gente me chamando aqui, só um segundo que eu vou desligar este som. Ai, 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 isso. E vamos listar os múltiplos de 6. Começando pelo 8. Vou fazer rapidinho aqui. Muito bem, pessoal, listado os múltiplos de 8, 12 e 6, eu fiz a lista até onde eu consegui fazer. Vamos dar uma olhada naqueles números que se repetem, gente, nas 3 listas simultaneamente. Vamos começar aqui pelos múltiplos de 8, vamos dar uma olhada neles. O primeiro aqui, este 8, ele se repete nas listas de baixo? Não. E o 16, ele se repete nas listas de baixo? Não. E o 24? O 24 sim.
Ele se repete aqui na lista do 12 e se repete também na lista do 6. O 32 aqui, continuando, se repete? Não. O 40 também não. O 48, sim. O 48 ele se repete, olha, nas 3 listas. E eu poderia fazer isso para sempre, indefinidamente, porque essa lista aqui ela é infinita. Mas a gente não precisa fazer isso, porque o nosso interesse é no menor múltiplo comum, no mínimo múltiplo comum. E neste caso aqui, qual que é o menor de todos que se repete nas 3 listas? É o 24, né, pessoal? Logo, o MMC, o menor múltiplo comum entre 8, 12 e 6, qual que é? O 24. Tudo bem, professora, entendi o que é um mínimo múltiplo comum. Mas esse método aí que você usou, eu ia falar senhora, ó, tô ficando velho. Esse método aí que a senhora usou, ele é um pouco complicado, né? E porque se eu for usar números muito grandes aí, ou números muito distantes, né? Por exemplo, se eu precisar do MMC de 2.724,7, até eu fazer essa lista e chegar no MMC, eu vou ter que fazer uma lista gigante, né? Vai ficar muito complicado este método. Não existe um método um pouco mais avançado, um método mais prático para a gente descobrir o MMC? Sim, pessoal, existe. E é isso que a gente vai ver agora. Para fazer o MMC de uma maneira mais prática, a gente usa a decomposição por fatores primos ou a nossa fatoração, certo? E como é que a gente vai fazer isso daqui? Imagine o seguinte, vamos fazer o exemplo anterior, do 8, do 12 e do 6, para vocês verem que corresponde, né? Que os dois métodos, eles dão o mesmo resultado. Bom, se eu for usar a fatoração, a gente vai fazer a fatoração simultânea desses 3 números. Se você não sabe fazer isso, vá na aula de fatoração, tá bom? Bem, mas como é que se faz? A gente pega o 8, o 12 e o 6 e a gente vai começar a dividi-los pelos números primos, começando pelo 2. 8 dividido por 2 dá 4, eu coloco aqui embaixo. O 12 dividido por 2 dá 6, coloco aqui embaixo. E o 6 dividido por 2 dá 3. Vou continuar dividindo por 2. O 2 aqui, o 4, perdão, pode ser dividido por 2, o resultado é 2. O 6 dividido por 2 é 3. O 3 não dá para dividir por 2, então eu só repito. Ainda posso continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não é possível ser dividido por 2, então ele só repete. E aqui só repete. Agora, não dá mais para dividir por 2. Nenhum desses números é divisível por 2. Então, eu vou pular para o próximo número primo, que no caso é o 3. 1 dividido por 3 só repete, porque o 1 não é divisível por 3. O 3 dividido por 3 dá 1. E o 3 dividido por 3 dá 1. Maravilha, pessoal. Chegamos no 1, 1 e 1. Isso quer dizer que a nossa fatoração terminou. Eu vou pegar todos esses divisores que a gente usou e vou multiplicá-los aqui embaixo. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 dá o nosso 24. O resultado da nossa fatoração, fazendo a multiplicação aqui, o resultado da fatoração é o nosso MMC. Lembra que lá em cima deu 24? Aqui também deu 24. Muito mais simples, né? Vamos para um segundo exemplo com os números um pouco mais complicados para que a gente possa visualizar isso bem direitinho. Agora o nosso exemplo vai ser achar o MMC de 72, de 120 e de 68. Adorei essa cor vermelha, gostei. Vamos lá. Fazendo então a fatoração simultânea desses desses 3 números aí. Vou fazer rapidinho aqui e você vai acompanhando, tá?
Cheguei aqui no final da minha fatoração, vou multiplicar estes números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 17. Ou eu posso ainda simplificar em 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 17. Fazendo esta conta aqui, o resultado é 6.120. Pode conferir aí, pessoal. 6.120. Ou seja, o MMC de 72, 120 e 68 é este número bem grandão aqui. Se a gente fosse fazer pelo método anterior, de ficar listando os múltiplos, a gente ia demorar um tanto, né? Até chegar aí nos 6.120. Maravilha, pessoal! Acredito que vocês tenham entendido direitinho isso daqui. Se não entendeu, deixa nos comentários que eu vou responder e vou te ajudar. Aproveita, pessoal, deixa o like para a professora, se inscreva no canal, por favorzinho, tá bom? E agora a gente vai para a parte prática do MMC, para você entender como é que você vai compreender este raciocínio, esta lógica nos seus exercícios práticos, tá? Eu vou usar aqui para vocês uma coisa que eu penso, né, que eu tirei da minha cabeça, que é a lógica dos bloquinhos. Que eu imagino mais ou menos o seguinte, é como se tivesse vários bloquinhos de tamanhos diferentes. Vou usar 2 de exemplo aqui. Se eu tivesse um bloquinho amarelo, que o tamanho dele é 1, e eu tivesse um bloquinho verde, sei lá, qualquer cor, que o tamanho dele é 3. E eu fosse uma criança e eu estaria empilhando ou estaria alinhando esses bloquinhos fazendo um caminho. Então, por exemplo, eu vou colocar um bloquinho amarelo aqui e vou colocar um bloquinho verde aqui. Para que os caminhos fiquem iguais, eu tenho que colocar mais 2 bloquinhos amarelos aqui, né? Daí os caminhos ficaram iguais. E se eu colocar mais um verde aqui na frente, eu tenho que colocar mais 3 bloquinhos do amarelo aqui, certo? Para que os caminhos fiquem iguais. Por que eu tô falando isso, pessoal? O MMC, ele é mais ou menos assim, certo? Você tem grandezas de tamanhos, de valores diferentes, e você quer empilhá-las de forma que elas se encontrem em algum momento. E o MMC é este valor comum que elas conseguem se encontrar. Esta lógica dos bloquinhos, gente, eu não sei se isso é muita loucura da minha cabeça, se ficou muito abstrato aí para vocês. Mas é assim que eu imagino o MMC. Vamos fazer um exercício para que a gente possa ver isso de verdade? Bom, pessoal, eu acho que com o exercício vai ficar mais simples de vocês perceberem o que eu quero explicar. O nosso exercício fala o seguinte, ó. Em um clube, o presidente é eleito a cada 4 anos. Então, vou colocar aqui, P de presidente, 4 anos. O secretário a cada 3 anos. E o tesoureiro a cada 2 anos. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é a gente tem bloquinhos de tamanhos diferentes aqui, entende? O presidente tem um bloquinho de 4, o secretário tem um bloquinho de 3 e o tesoureiro tem um bloquinho de 2. Todos são da mesma grandeza, que é a grandeza tempo, né, em anos, mas os bloquinhos são diferentes. Continuando aqui, se em 2004 houve eleição para os 3 cargos, em que ano isso acontecerá novamente? Ou seja, em que ano os bloquinhos vão se encontrar novamente? Conseguem perceber isso? Eu vou fazer um desenho aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Vamos supor que eu tenho aqui 3 linhas do tempo, uma para cada cargo, e eu vou dividir essas linhas do tempo em anos. Cada linha pontilhada aqui é referente a um ano que se passou. Bom, pessoal, a nossa história começa aqui em 2004, certo? Que seria o início aqui da nossa linha do tempo. O presidente, ele se elege a cada 4 anos, então ele vai pular essa linha do tempo de 4 em 4. São como se fossem
4 bloquinhos. Então fica, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Como se esses bloquinhos estivessem sendo empilhados de 4 em 4. O secretário é de 3 em 3. E o tesoureiro é de 2 em 2. Vocês percebem, pessoal, que é como se fosse os bloquinhos? O presidente tem um bloquinho de um tamanho, o secretário tem de outro, o tesoureiro tem de outro, e a gente vai empilhando até que eles se encontrem novamente em um ponto. É neste ponto aqui final que eles se encontram. Vamos ver quantos anos se passaram desde 2004? Passou-se 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se passaram aqui 12 anos, certo? Então, qual foi o ano que ocorreu a eleição para os 3 cargos simultaneamente novamente? É 2004 mais 12. 4 mais 2, 6. 0 mais 1, 1. O 0 desce e o 2 desce, ou seja, 2016. Pessoal, não é para fazer esse tipo de exercício fazendo bloquinhos, tá? Não é esse o intuito que eu quis te explicar isso. O intuito que eu quero que vocês entendam é que qualquer exercício que você puder fazer essa lógica, que você puder transpor a essa lógica, é MMC, certo? Esse exercício seria muito mais facilmente resolvido se nós fizéssemos o MMC de 4, 3 e 2. Rapidamente nós encontraríamos o resultado aqui. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3, isso daqui dá os nossos 12 que a gente encontrou lá em cima, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha retirado todas as suas dúvidas. Na próxima aula a gente vê o irmão gêmeo, o MDC, tá ok? Até a próxima aula, conte comigo. Tchau, tchau!